Boa noite, meus queridos macabros. Silencie tudo ao redor. Feche as cortinas e venha comigo. Eu sou a Juliana e este é o seu Recanto Macabro. Aqui, cada história tem um gosto de poeira antiga e cada sombra esconde mais do que você imagina. Se esse tipo de escuridão te atrai, curta, se inscreva no canal e permaneça bem perto, muito mais perto do que deveria. Episódio 3. O Ritual do Espelho Negro. Espelhos guardam reflexos, mas há espelhos que mostram o que não queremos ver. A manhã era cinzenta. O céu estava pesado, como se a própria natureza contivesse a respiração. O vento sussurrava entre as frestas do velho celeiro atrás da casa. O cheiro de madeira úmida e palha envelhecida preenchia o ar. Elias empurrou a porta rangente com esforço. Entrou com passos cuidadosos, os olhos vasculhando entre sombras e fardos esquecidos. Algo o chamava, um impulso sutil, inexplicável, como se estivesse sendo guiado por uma memória que não era sua. Ao fundo do celeiro, meio encoberta por lonas, repousava uma caixa antiga. Era feita de madeira escura, coberta por camadas de poeira e símbolos talhados à mão. Símbolos estranhos, de linhas entrelaçadas como raízes retorcidas. Nenhuma palavra, apenas formas que pareciam se mover levemente quando olhadas por tempo demais. Elias se agacha, passa os dedos sobre as marcas e sente um calafrio subir pela espinha. Mesmo assim, ele abre a caixa. Dentro, envolto em um tecido negro grosso e amarrado com uma tira vermelha, está um espelho oval. Sua moldura de ferro forjado parecia ter sido moldada à mão, cheia de pequenas pontas, como espinhos. O tecido cheirava a fumaça antiga. E algo mais. Algo difícil de descrever, como o cheiro de terra molhada após um incêndio. O espelho não estava ali antes, nem a caixa, mas a curiosidade, essa crescia como herança. Com mãos trêmulas, Elias retira o espelho da caixa. Ele hesita por um segundo, então ergue o pano. O vidro é escuro, quase opaco, mas conforme a luz do celeiro bate em sua superfície, uma imagem começa a se formar. O próprio Elias, só que diferente. Seu reflexo o encara. E sorri, um sorriso frio, torcido. Elias, o verdadeiro, está sério. Ele não sorriu. Ele dá um passo para trás, o coração disparado. O que é isso? Murmura para si mesmo. Neste momento, a porta do celeiro range novamente. Noah está ali, parado na entrada, observando o irmão em silêncio. O rosto de Noah está pálido e seus olhos intensos. Ele entra devagar, como se já soubesse o que encontraria. Esse espelho não é um espelho comum, diz Noah num sussurro quase imperceptível. Elias vira o rosto lentamente, ainda com o espelho nas mãos. Você já viu ele antes? Pergunta, a voz embargada. Noah se aproxima. Seus olhos parecem mais escuros sob a luz fraca. Vi, em sonhos, sempre antes de algo ruim acontecer. Responde secamente. Eles se encaram por um longo momento. A tensão no ar é densa, quase sólida. Nenhum dos dois percebe, mas atrás deles, o espelho começa a rachar, lentamente, em silêncio. Como se estivesse reagindo à presença deles. O passado não morre, ele apenas aguarda, para ser lembrado. Uma memória antiga se ergue como fumaça. A imagem é enevoada como um sonho esquecido. Estamos em uma clareira, cercada por árvores altas e silenciosas, envolta por neblina azulada. No centro, um círculo de sal foi traçado com precisão ritualística. Pequenas velas tremulam ao redor, lançando luzes inquietas sobre os rostos das duas mulheres no centro. Uma delas é Clara, muito mais jovem, está ajoelhada ao lado de sua avó, uma figura envelhecida, vestida com um manto de tecido grosso. O rosto da velha é sulcado por rugas profundas, mas os olhos brilham com uma força ancestral. Diante delas, o mesmo espelho, o espelho negro. A avó ergue a mão sobre ele e sussurra. O espelho negro revela a essência, mas só quem está pronto deve olhar. Ou será olhado de volta? Clara hesita. Suas mãos estão frias, os olhos arregalados. Ela respira fundo e encara o espelho. Por um segundo, vê apenas a si mesma. Mas então, a imagem se transforma. Um bebê, envolto em sombras, os olhos negros como poços sem fundo. O bebê a encara e sorri. Não com doçura, mas com um reconhecimento ancestral, como se a conhecesse.
Antes do tempo, Clara se afasta bruscamente, assustada. O espelho emite um som agudo, quase um suspiro, e volta ao normal. A avó a observa em silêncio, grave. Você viu, agora ele também viu você. Alguns espelhos refletem mais do que imagem, refletem destino. E às vezes, o destino sorri, com dentes. No presente, de volta ao celeiro, Elias fecha o espelho com força. Mas já é tarde. As rachaduras continuam a se espalhar pela moldura como veias vivas. Lá fora, o céu escurece de forma abrupta. As duas luas surgem entre as nuvens. Noa sussurra, com uma voz que não é inteiramente sua. A besta já sabe onde nos encontrar. O som de algo arranhando a madeira do lado de fora interrompe o momento. Ambos se viram, mas não há nada visível, apenas vento e o som de passos. Onde não deveria haver ninguém. A escuridão não chega de repente. Ela se aproxima, passo a passo, até que tudo o que resta é o reflexo do que você mais teme. Eles queriam respostas, mas algumas portas se abrem apenas para deixar sair o que está preso. O celeiro agora está trancado por dentro. A madeira das paredes estala com o frio da noite. Lá fora, o vento sopra forte, assoviando por entre as frestas como se tentasse entrar. No centro do celeiro, Noa e Elias sentam em círculo. Ao redor deles, velas acesas, dispostas com precisão, lançam sombras inquietas pelas paredes. Cada chama parece vacilar, como se soubesse o que está prestes a acontecer. O espelho, agora apoiado sobre uma estrutura improvisada de feno e tábuas, parece mais escuro do que antes. Quase vivo. Elias segura o diário, aquele que encontraram escondido sob o assoalho. As páginas estão manchadas, os símbolos tremem sob a luz trêmula das velas. Noa observa com olhos fixos, atentos. De repente, algo o atrai. Um impulso, uma lembrança. Ele começa a sussurrar palavras do diário, como se já as tivesse decorado sem nunca tê-las lido antes. As palavras não são de nenhum idioma conhecido. São sílabas antigas, guturais, que fazem a temperatura do ambiente cair. As chamas das velas vacilam, como se tentassem resistir a um vento invisível. Então, o espelho escurece completamente, como se a luz tivesse sido sugada para dentro dele. Um zumbido começa a encher o espaço, baixo no início, mas crescendo, um ruído distorcido, metálico, seguido por vozes em reverso, como se o próprio tempo estivesse gritando ao contrário, e entre os sussurros distorcidos, um nome. Noa. Chamado com lentidão, com desejo, com fome. O reflexo no espelho muda. Agora, Elias e Noa veem a si mesmos, mas de uma forma que nunca imaginaram. Seus reflexos têm olhos vermelhos, peles pálidas como cadáveres acordados. Seus semblantes sorriem, mas o sorriso não é humano. O que quer que estivesse por trás do espelho estava esperando para ser visto. Nem todo reflexo é fiel. Alguns são janelas para dentro do abismo. Um estalo seco quebra o ar como um tiro. O espelho explode em 1000 pedaços. Estilhaços voam em todas as direções. As velas se apagam ao mesmo tempo, mergulhando o celeiro na escuridão total. Os irmãos são arremessados para trás como folhas ao vento. O chão é duro. Elias cai sobre a madeira com força e rola, atordoado. Seus ouvidos unem. O peito aperta. O ar está pesado. Noa está deitado, imóvel por um instante. Quando se ergue, seu nariz sangra lentamente. O sangue escorre escuro, denso, traçando um caminho até seu queixo. Elias engasga as palavras. Era você que vi, no espelho. Mas Noa, ainda respirando com dificuldade, responde com um olhar vazio, quase em transe. Não, era a coisa, dentro de mim. A primeira verdade foi revelada, mas nem toda a verdade liberta. Algumas acorrentam. O som que se segue é o arrastar lento de correntes metálicas, profundo, ecoando como se viesse de dentro da terra.